Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Informativo Municipal. Foi há 184 anos que esta Rainha de Portugal assinou o decreto que elevou Passos de Ferreira a concelho. Consequência da notável reforma administrativa que acabou com os pequenos concelhos e dividiu as freguesias dos grandes concelhos para melhor comodidade dos povos. Assim se escreveu no decreto assinado por Dona Maria II, que elevou Passos de Ferreira a concelho, razão pela qual hoje celebramos o feriado municipal. Em tempos normais, mostraríamos o Salão Nobre com toda a solenidade que esta data merece. Mas face às circunstâncias excepcionais que hoje vivemos, tal não é possível. No entanto, assinalamos esta data com o hastear das bandeiras que decorreu esta manhã nos espaços do concelho e com a emissão especial deste boletim informativo municipal. Fique desse lado. Há 184 anos, em consequência da grande reforma administrativa que dividiu as freguesias para a comodidade dos povos, foi criado o Concelho de Passos de Ferreira. Hoje celebramos essa data 184 anos depois. Encontramos-nos num sítio que simboliza esta força grande do empresariado de Passos de Ferreira. Mas é também uma obra que o escultor José Rodrigues nos legou, mas que significa o trabalho, o empreendedorismo, este ADN de Passos de Ferreira. Mas para nos falarmos da história, porque a história dos povos é feita também desde a sua origem, com várias vicissitudes, convidamos para este boletim informativo municipal muito especial o professor Alberto Moreira de Ceroa, nosso conterrâneo, professor de Sociologia, professor de Música, tem uma pós-graduação em Musicoterapia e Etnografia. É um especialista na história dos povos através das suas atividades. Sr. Professor, hoje encontramos um espaço público, encontramos perante, digamos, um símbolo moderno que significa esta força das pessoas e do mundo empresarial de Passos de Ferreira, mas há toda uma história que remonta a Dom Manuel I. Sem dúvida. Esta história já é ancestral. Já na época de 500, Dom Manuel, o grande obreiro dos forais, que presenteou pelo seu espaço xerográfico e geográfico de Passos de Ferreira através do foral. Lembramos que a honra de Frazão, que deu origem a esta grande terra, e por ela passaram muitas pessoas e que ao longo deste tempo fizeram desta terra, como vemos, uma terra de prosperidade. Lembramos muitas das pessoas, principalmente Dona Maria, que por altura de 1800 a 1900, dentro dessa data, nos presenteou com o foral dado a Passos de Ferreira. E sobre Passos de Ferreira temos, ao longo destes séculos, muita coisa para falar. Evidente que vamos falar de Dona Maria. Dona Maria, que é de facto a grande impulsionadora desta nova realidade administrativa. Sem dúvida. Teve um papel fundamental porque começou pela organização de todo o espaço xerográfico e geográfico das terras de Chã de Ferreira. E aí Passos de Ferreira começou a ter um certo equilíbrio a nível de estrutura de área de metro quadrado, fronteiras divididas entre concelhos, porque até aí existiam algumas picardias administrativas e a partir daí começou a existir uma estrutura muito mais condizente com o espaço que nos rodeia. Vamos, Sr. Professor, subir e conhecer um pouco o Dr. Leão de Meireles, que é de facto o primeiro presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, médico, e que curiosamente, Sr. Professor, há 100 anos, fruto também de uma epidemia como a que vivemos hoje, morreu vítima precisamente dessa epidemia. Vamos conhecê-lo. E cá estamos na Câmara Municipal com esta pintura a óleo do Dr. Leão de Meireles, médico republicano que nasceu em 1857 e faleceu 8 anos depois da implantação da República, em 1918. Este quadro foi colocado neste espaço precisamente
quando assinalamos o 100º aniversário do falecimento desta ilustre figura, que tem uma estátua também no Jardim Municipal. Sr. Professor Alberto Moreira, este homem foi muito importante na história de Passos de Ferreira. Sem dúvida. O Dr. Leão de Meireles teve uma importância fantástica para que Passos de Ferreira conseguisse ser aquilo que é hoje. Ele conseguiu, dentro da lei que regia à altura o país, fazer com que esta terra fosse reconhecida como uma terra de concelho, onde agregasse aquelas freguesias que nós hoje temos, que são 12, depois desta conjuntura que tivemos de união de freguesias. E o Dr. Leão de Meireles foi um ilustre médico, um homem do povo, e como republicano e homem do povo, considerava que todas as pessoas tinham direitos e deveres perante a República, mas dentro de um espaço de dignidade. E foi aí a grande implantação dos Passos de Concelho, que hoje é o nosso Museu do Móvel. Mas este ilustre médico ficou ainda mais conhecido pela sua pujança de pensamento futurista e dotou Passos de Ferreira das grandes, na altura, situações que o próprio Estado já emanava, as várias terras de Portugal. Não é? Sem dúvida que o Dr. Leão de Meireles tem um papel fundamental e é reconhecido no Conselho e não só. Sr. Professor, no dia de aniversário de um Conselho, no nosso caso, comemoramos hoje os 184 anos de elevação ao Conselho, é também tempo de recordarmos personalidades que são marcantes neste percurso todo. Recordo-me da Dona Silvia Cardoso. Sim, Dona Silvia Cardoso, mas temos muito mais. Dona Silvia Cardoso não foi há muito tempo, mas já em 1894 passaram por cá ilustres pessoas que nos deixaram muitas palavras de estima, muitas situações de cultura geral. Basta lembrar Guerra Jonqueiro. Também tivemos por cá José Saramago, que na altura da famosa Feira dos Capões de Friamonte, ele que era um homem chamado, como dizemos na nossa gíria popular, um bom garfo. E, além disso, o Monsenhor Moreira das Neves, que teve também um papel fundamental, principalmente para dar a conhecer a obra de Silvia Cardoso. E aí, então, Dona Silvia Cardoso, com o seu trajeto de pessoa que viveu, se calhar, um pouquinho aquilo que já o Dr. Leão de Meireles fazia, que era estar com o povo e dar ao povo. E depois também temos, não podemos esquecer, um grande cientista de Passos de Ferreira, que era o Padre Ramiro Alves, que já estudava as plantas e os pequenos insetos vindo da Citânia de Sanfins. Isto em 1956 a 58. Portanto, Passos de Ferreira vive o seu passado focado já nessa altura para um futuro com personalidades de grande primor cultural. Sr. Professor, vamos dar um salto na história e vamos ultrapassar o 25 de Abril para entrarmos no tempo da liberdade, no fundo, no tempo atual. Mas antes disso também é interessante dizer a quem nos vê, estou-me a recordar agora na atualidade duas grandes figuras que estão aí e que são dois grandes intelectuais, do professor José Carlos Vasconcelos de Friamundo, um homem de letras, homenagem de cidadão de ouro do nosso município, e ainda recentemente o escritor Walter Ugumem publicou um livro justamente contando as suas histórias em Passos de Ferreira, e curiosamente ele ainda tem memórias de umas tias que conviviam com a Dona Silvia Cardoso. Sem dúvida. José Carlos Vasconcelos, é bom lembrar que é um passense de Gema, que reconhece Passos de Ferreira não só como sua terra, mas também como sua mãe terra. Quer dizer o quê? O Dr. José Carlos Vasconcelos, um primoroso escritor e jornalista, quando está em qualquer lado, leva Passos de Ferreira consigo. E depois disso também, como falou muito bem, o professor Vieira Diniz.
Professor Vieira Diniz, exatamente. Que não sendo de cá, de Passos de Ferreira, veio para cá dar aulas, mais propriamente para as escolas, hoje é B1 da Trindade, Meixo Mil, e que fez um trabalho xorográfico maravilhoso. Hoje, se estamos aqui a falar da história de Passos de Ferreira, devemos ao professor Dr. Vieira Diniz. Foi ele que criou os estudos xorográficos que estão na nossa cultura de Passos de Ferreira, dentro daquilo que é um manuscrito, que é Factos e Foctos de Passos de Ferreira. Muito bem. Pronto, nós naturalmente que até na atualidade temos muitos intelectuais, mas o tempo também é escasso. Sr. Professor, vamos para o Salão Nobre do município para fazermos o retrato da época atual. Muito bem. Bom, Sr. Professor, estamos no Salão Nobre do Espaço de Conselho de Passos de Ferreira e tal como este desafio que eu lhe propus de passarmos para a época pós 25 de Abril de 1974, o Conselho mudou muito. Sim, sem dúvida. Como disse muito bem, estamos no Salão Nobre e após 25 de Abril tivemos muita gente com nobreza que serviu este Conselho. Vamos lembrar o Dr. Fernando Vasconcelos, que foi o primeiro Presidente de Câmara pós 25 de Abril, e depois tivemos o ilustre professor Arménio Pereira, que foi o grande impulsionador daquilo que hoje Passos de Ferreira é como capital do móvel. Contava-me ele que foi o meu prefacionista do livrinho que eu lancei sobre a minha terra, Seroa, que um dia num sonho Passos de Ferreira, e saiu Passos de Ferreira, a capital do móvel. Portanto, falar também desta personalidade do professor Arménio Pereira, que veio das terras da Aroca, lecionar para Passos de Ferreira e depois foi Presidente de Câmara durante muitos anos. Entretanto, depois tivemos vários, o Dr. Pedro Pinto, e agora, neste presente, o Dr. Humberto Brito. E nós, ao longo destes anos, após 25 de Abril, notamos que Passos de Ferreira é uma cidade que está em transformação diária. De quem vivia há uns anos atrás daquilo que dava à terra e o que a família produzia em casa com os móveis, hoje não. Hoje já notamos que temos jovens letrados, com cultura geral, com formação intelectual, com doutores, mestrados, tanta gente que ao longo destes anos notou que Passos de Ferreira podia ser um espaço de trabalho, mas também de cultura geral. Eu queria mesmo falar um pouquinho ainda do móvel. Porque nós hoje notamos que aquelas simples oficinas onde se produziam os móveis, hoje deram a grandes fábricas de móveis. Sinto como paciência ou falando com pessoas que, portanto, há um trabalhinho aí a fazer, que é a formação dos empresários, a formação mesmo dos assalariados, e penso que este projeto inovador que saiu agora há pouquinho tempo, sim, da Academia Profissional. Da Academia Profissional. Vamos começar por aí. Penso que é o grande projeto que temos que alicerçar, porque é na cultura e na formação dos nossos jovens que nós podemos ter um futuro garantido. E nós vivemos hoje uma pandemia que nos faz estar todos fechados, e se não fossem as tecnologias, o que seria de nós? Sr. Professor, uma das grandes questões que está em cima da mesa, que tem sido muito impulsionada pelo Presidente de Câmara atual, Dr. Humberto Brito, é a possibilidade da construção de um comboio da linha ferroviária de Valsousa. Acha que a construção de uma linha ferroviária que nos permita uma outra mobilidade é, na verdade, um projeto muito arrojado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu dizia isto porque depois da A42, que foi a grande porta de entrada e saída do Conselho, a construção de uma linha ferroviária... Sem dúvida. Isto é mesmo... Será um projeto... É um projeto arrojante.
E eu espero que o Dr. Humberto Brito e a sua equipa não deixem cair isto. No início, é interessante, conversando com colegas meus na universidade, dizíamos que isto, pronto, sabemos como está a ferrovia em Portugal, não é? Que não é nada favorável em muitos aspectos, mas que é um projeto arrojante, porque nós vemos que Paços de Ferreira necessita de uma rede viária, não só a nível viário, mas também a nível ferroviário. E até para ir de encontro à descarbonização. Sem dúvida, completamente, porque hoje em dia um concelho que não esteja ligado, porque já está um projeto também para nos ligar mais rápido a Vigo, Porto de Vigo, não é? Lisboa, mais rápido. Se nós tivermos esta via a nível férreo, nós vamos ter uma garantia de futuro sustentável a nível ecológico e também a nível financeiro. Agora, é necessário que se olhe para o futuro costuma dizer-se cá na nossa terra, com olhos de ver, porque não é um projeto fácil. Ou damos todas as mãos e vamos para a frente com isto, porque nós hoje vemos que temos muita gente que procura Paços de Ferreira para trabalhar. Basta lembrar a fábrica IKEA, o entreposto Intermarché e tudo o que está aqui em volta. As pessoas deslocam-se de automóvel. E pronto, a A42 é o nosso grande problema, porque ainda é SCUT. E SCUT quer dizer sem custos para o consumidor, mas não é. E paga-se um dinheirão. Bom, aqui... Vamos acreditar, até porque o comboio já faz parte do Plano Nacional de Investimentos Estratégicos, sim, 2030, e ainda brevemente será assinado o protocolo para vamos ver. Eu estou bastante otimista, porque noto que a atual autarquia está com um princípio de modernidade. E esse princípio de modernidade começa por dar às pessoas mobilidade. As pessoas só podem ter mais conhecimento. Vamos pensar no passado. Se queres saber, é passear ou ler. Muito bem, mas excelente máximo. Sr. Professor, em ocasiões diferentes, se estivéssemos num tempo diferente, eu com muito gosto convidaria para um capão à Friamonte, que é uma das grandes gastronomias do nosso concelho. Convém também lembrarmos, sem dúvida, até porque dentro de sensivelmente o mês, no dia 13 de dezembro, Santa Luzia, vamos ter a Feira Santa Luzia, curiosamente, a milagreira dos olhos, mas que para nós é a tradicional Feira dos Capões. A Feira dos Capões é ancestral. É ancestral. É ancestral porque nos lembra tudo aquilo que o professor Vieira Diniz escreveu e que ao longo dos anos fomos preservando. A Feira dos Capões é única no país e atualmente tem uma confraria. Se tem uma confraria é porque há algo de classe. E basta lembrar que Friamonde é uma das freguesias com uma pujança. Foi as grandes fábricas, a chamada Fábrica do Móvel, começou em Friamonde, e depois foi todo o manancial que Friamonde criou à sua volta, desde a sua banda, que vai fazer 2 séculos. A banda de Friamonde vai fazer 2 séculos, a banda musical de Friamonde vai fazer 2 séculos. Para além do teatro de Friamonde, das grandes associações que Friamonde tem, Friamonde vai preservando a sua joia da coroa, que dá o nome a Paços de Ferreira, pertencendo Friamonde a Paços de Ferreira, claro. Mas o capão à Friamonde, a famosa Feira dos Capões, é hoje o ex-libris, para além do móvel, de Paços de Ferreira. Muito bem. Pronto, resta-me agradecer a sua presença. Muitíssimo obrigado, foi um gosto. Informativo municipal, muito especial. Vamos continuar com o boletim informativo desta noite. Muito obrigada, professor Alberto Moreira. Deixo-vos agora com uma mensagem do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito. Caras e caros concidadãos, a 6 de novembro de 1836, por decreto exarado por Dona Maria II, Paços de Ferreira foi elevado à categoria de concelho, razão pela qual evocamos hoje o 184º aniversário. Celebramos esta data em circunstâncias de veras excepcionais para todos nós
imersos num tempo atribulado, causado por esta pandemia que abalou a humanidade e, de forma particular, o nosso concelho. Em tempos invulgares, que marcarão a existência humana, quero neste dia especial deixar um abraço de solidariedade, sentido e fraterno a todas as famílias enlutadas, aos nossos concidadãos infectados pela Covid-19, às famílias que neste momento estão a sofrer nas suas casas, a todos os empresários do nosso concelho severamente afetados por esta pandemia. Caras e caros concidadãos, o ano 2020 e, sobretudo, este final de ano ficará marcado na história coletiva do nosso concelho como o maior desafio que temos em conjunto de vencer. Importa que saibamos controlar o impacto desta pandemia no nosso concelho. Hoje, mais do que nunca, a palavra resistir faz todo o sentido. Sejamos resistentes, façamos da fraqueza a força que precisamos. Façamos deste tempo atribulado uma oportunidade para vencer as dificuldades. Caras e caros concidadãos, em meu nome pessoal e em nome do Executivo Municipal, expresso a gratidão a todos os prestadores de cuidados de saúde e de socorro, a todos aqueles que responderam de forma incansável na ajuda humanitária e na resposta a quem mais precisa, aos bombeiros, à Cruz Vermelha, às IPSS, aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares que estão exaustos de tanto trabalharem pelos outros e pelo bem comum, aos senhores párocos, aos homens e mulheres das forças de segurança, às diretoras e diretores das escolas e restante comunidade educativa, às senhoras e senhores presidentes de junta de freguesia, à equipa do agrupamento de centros de saúde, às associações, às equipas da Câmara Municipal que estão na primeira linha e a muitos cidadãos anónimos que se juntaram a esta causa. Muito obrigado pelo vosso exemplo, muito obrigado pela vossa dedicação. Hoje, como sempre, estamos cá para honrar os nossos antepassados e preparar um futuro melhor para as gerações vindouras, para que nada falte a cada um de nós. Este é o tempo da confiança. Eu confio em cada uma e em cada um. Possamos todos confiar uns nos outros para vencer este grande desafio. Do vosso Presidente de Câmara, recebam um abraço amigo. Apresento-vos agora a exposição de fotografia de Igual para Igual, da autoria da colaboradora do município, Elisa Leal. Esta exposição poderá ser vista a partir de segunda-feira no hall de entrada da Câmara Municipal. Voltamos terça-feira à mesma hora. Boa noite e bom fim de semana.